Olá, sejam muito bem-vindos. Isso é um pincel? Sim, é um pincel, porque hoje nós vamos contar a história de um menino que era pintor. E esse menino morava muito longe, ele nasceu em outro país. Aqui é o Brasil, onde a gente mora, mas ele nasceu na Espanha em 1881. E Pablo era o nome dele espanhol. Aqui no Brasil seria Paulo. E Pablo não tinha só esse nome, o nome dele é muito comprido. Ele se chamava Paulo, Pablo, Diego, José, Francisco, de Paula, Juan, Nepomuceno, Santíssima Trindade, Ruiz e Picasso. Ufa, olha só o tamanho do nome dele. E Pablo, então, ele era um menino como todo mundo. Ele gostava de brincar, ele gostava de aprender muitas coisas. E Paulo, ou Pablo, a gente vai falar Pablo porque é o nome dele. O pai de Pablo gostava muito de pintar. Ele adorava pegar as tintas, pincéis e desenhar e pintar e fazer muitas coisas de pintura. E desde que Pablo era pequenininho, o pai dele ensinava tudo para ele. Ensinou ele desenhar, ele pintar, ensinou muitos truques de como fazer. Assim, Pablo foi crescendo, desenhando, pintando, fazendo muitas coisas. E com 8 anos, ele já tinha feito o primeiro quadro dele, a primeira gravura, que se chamou O Toureiro. Esse quadro aqui ficou muito famoso, porque lá na Espanha tinha as touradas, que eram brincadeiras de touros. E ele, com 8 anos, fez esse desenho maravilhoso. Com 14 anos, as escolas de arte lá da Espanha já admirava Pablo, que falava: nossa, que menino talentoso, como ele sabe desenhar bem, como ele sabe pintar bem. Nossa, esse menino é muito talentoso. E todos admiravam muito Pablo e todos os trabalhos que ele fazia. Ele foi crescendo, 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 e um dia eles foram morar em outro país. Eles foram lá para França. E lá na França, ele então se matriculou, na melhor escola, na academia, melhor academia de artes da França, para aprender mais ainda. Só que ele ficou muito, muito, muito doente e ele teve que voltar lá para o país dele, que é isso, a Espanha. Ele foi morar na cidade de Barcelona. Mas ele não ficou sozinho lá, não. Ele tinha um amiguinho. O cachorro, que era um salsicha, era um amigo de Pablo. E ele gostava muito desse cachorrinho. Mas Pablo tinha um outro amigo, um amigo muito, muito grande, que era como um irmão para ele. E um dia, esse amigo morreu. E Pablo ficou tão triste, tão triste, tão triste, que ele começou a pintar tudo em azul. As obras dele, tudo que ele pintava, que ele desenhava, era azul, azul, porque ele estava muito triste. E o tempo foi passando, passando, e as pessoas chamaram essa parte da fase dele de fase azul, porque tudo era azul. E depois Pablo foi passando essa parte triste, ele foi ficando feliz de novo, ficou alegre. E aí ele começou a pintar tudo com rosa. Tudo aparecia rosa nos quadros dele. Rosa pra cá, rosa pra lá, porque agora ele estava feliz e ele pintava as coisas de rosa. Mas foi passando, passando e as pessoas falaram: essa é a fase rosa de Pablo Picasso. E aí ele
parou essa parte rosa, essa fase rosa dele, e começou a pintar coisas diferentes. Ele começou a pintar coisas que pareciam um cubo, quadrado, assim, sabe? Que nem esse desenho aqui. Então, a mesma coisa. Era assim, era como esse aqui. Mas tinha outros também, tudo quadrado, quadrado. E aí, teve essa fase de Pablo Picasso. Depois ele casou, né? Então a esposa dele ficou grávida e ele começou a pintar mulheres. Eles achavam as mulheres bonitas. Então ele pintou as mulheres grandes, como essas aqui, mulheres grandes, diferentes, coloridas. Então, Pablo Picasso pintou muitas coisas e ele ficou muito famoso já em vida. Ele foi ficando velhinho, velhinho, mas com 87 anos, Pablo Picasso pintou 347 gravuras em 7 meses. Gente, vocês podem imaginar uma coisa dessa? Olha que grande artista que ele foi. Mas tinha uma coisa, Pablo tinha dificuldade de ler, tinha dificuldade de escrever, tinha dificuldade para soletrar, mas mesmo assim ele fez tudo isso, pintou milhões aí de telas, de desenhos, de gravura, fez esculturas também, várias esculturas, fez coisas em cerâmica, muitas coisas. E às vezes a gente pensa assim, eu não vou conseguir, isso aqui tá difícil de ler ou de escrever, eu não vou conseguir. Você pode se lembrar desse menino, de Pablo Picasso, que mesmo tendo tantas dificuldades, ele conseguiu ser um grande artista. Você também pode ser um grande artista. E eu vou te dar um desafio. Você pode ser um grande artista, você pode ser o que você quiser ser, né? Mas não desista. Então, eu vou te dar um desafio para você fazer. E se você quiser tirar foto e depois postar aqui nesse canal mesmo. Então, você vai pegar um papel e você vai pegar tinta que você tiver em casa, não importa a tinta que você tenha, tá bom? Qualquer tinta, não tem problema, aqui eu tenho algumas. Então, você vai pegar a tinta, eu vou derrubar um pouquinho aqui no meu pratinho, que não tá saindo. E aí, você vai pegar a tinta, pode ser com pincel, tá bom? Pode ser, olha, com um pedacinho de buchinha. Você vai fazer o meinho, assim, ó, só um miolinho. Esse é o meu jeito, você pode fazer do seu jeito, tá bom? Cada um tem o seu jeito de pintar, a gente não precisa fazer tudo igual. E vai pegar outra cor de tinta que você tiver aí, você pode fazer com canetinha, você pode fazer com o que você quiser. E você vai, então, ó, você vai fazer em volta aqui dessa... Claro que assim, eu tô aqui no ar, você pode fazer de forma diferente. Então, você vai fazer tudo em volta aqui, a flor, tá bom? E depois você pode desenhar o cabo e ter uma arte sua também, do seu jeito. Pode ser com outras coisas também, tá bom? Um beijo muito grande e até!